Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Lira. Oi, gente, sou a Ramila Marim. Bem-vindos a mais um episódio do... De novo, corta. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vai, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Calma aí, de novo. Não. Que isso? Isso aqui é realidade, vida total. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sagrada e Safada. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e muito pertinente, que é sobre relacionamento narcisista. E pra isso a gente trouxe a Rai, que é a nossa amiga pessoal, psicóloga, empreendedora, blogueira e mulher com M maiúsculo. Corta pra Rai. Gostosa. Boa noite, Guiraida, Sagrada, Safadas, divas e divos que estão assistindo a gente. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Eu espero poder agregar muito. Esse é um assunto muito importante que a gente precisa falar. Eu falo sobre isso no meu Instagram. Eu falo sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre toda essa construção que a gente precisa estar fazendo. E eu gosto de trazer isso de uma forma leve, descontraída, porque a gente sabe que na internet hoje em dia as pessoas querem muita dopamina, né? Querem muito coisas relevantes muito rápido. Então, quando a gente vai trazer um assunto mais sério, a gente tem que trazer de uma forma cômica para as pessoas poderem ficar. Sim. E se sentirem à vontade pra aprender e pra se livrar desse tipo de relacionamento, gente, porque ninguém merece ficar sendo infeliz a dois. Rai, vou aproveitar e vou puxar um gancho, porque você traz temas muito polêmicos dentro do seu Instagram. E são temas que muitos dos seus vídeos, eles viralizam. Inclusive o vídeo do açougue, maravilhoso. Quem não viu, por favor. Uma coisa que eu achei simples, eu falei, ué... O vídeo do quê? Do açougue? Do açougue. Que é da carne, que ela moeu a carne. Mas assim, quem quiser assistir, vai lá e assiste. É porque todo mundo achou que ela tava no açougue. Aí por isso que virou o vídeo do açougue. Que invadiu o açougue. Isso, jura? Muito porque bom. Meu pai tem um mercado. Uhum. E aí eu fui no açougue, pedi 1 quilo de costela moída. E o açougueiro falou assim, a gente não moe carne com osso. Aí eu cheguei em casa revoltada, peguei o meu moedor de 10 quilos. E falei assim, como que não dá pra moer essa porra? Você só tirar o caralho do osso e moer. Uhum. E aí o pessoal achou o máximo. E aí teve muita gente que achou legal. Uhum. E teve muito cara me xingando. Xingaram até meu pai, coitado. Inclusive, Sério? eu quero puxar um gancho. Rai, como é lidar com assuntos dessa forma? Trazer também um pouco de humor pra isso, porque eu acho que não é... Você precisa também ter a leveza da vida, né? Porque é vida real aquilo. E como você consegue lidar com todos aqueles comentários? Porque eu acompanho você, amo Café com Caps, assisto todos os dias. Muito Eu bom. acho que só nos últimos 3 dias eu não consegui acompanhar direito, mas eu assisto e vou comentando e falando o que eu acho. Falo, nossa, isso, que aquilo, o mundo deveria ter acesso a isso, porque é maravilhoso. E ali é onde a Rai é mais séria, ela traz muito embasamento, então eu amo Café com Caps. Mas, quando você olha os vídeos que viralizaram, até os que não estão assim, mas os comentários, tem coisa muito pesada ali. Como é lidar com tudo isso? Eu acho que hoje em dia na internet as pessoas... Na internet não, na vida. As pessoas desaprenderam a respeitar o outro. A respeitar a opinião do outro. A respeitar a individualidade do outro. Por quê? A maioria dos meus vídeos que viraliza, eu falo assim, eu não gosto de tal coisa. Eu não quero tal coisa pra minha vida. Eu. E a pessoa olha e fala, você tá errada de pensar desse jeito. Você, quê? a sua opinião. Como, Exatamente. Tipo assim, se você não pensa nisso na sua vida, rola o feed. Passa direto. Mas hoje em dia na internet as pessoas se sentem no direito e na obrigação de expor as suas opiniões de forma muito agressiva. E julgando, Mas né? que na maioria são pessoas que não colocam a cara a tapa. É um perfil que não Fake.
Exato. E assim, são pessoas que elas usam isso pra destilar o ódio, né? Porque não hoje é em sobre dia, ela, é sobre- inclusive, eu gostei muito do vídeo que viralizou recentemente, que ele fala sobre isso. Em breve, as pessoas na internet, elas serão reconhecidas elas terão nome e CPF. Não é? E isso é muito bom. Mas Gente, não vamos entrar, mas isso é importantíssimo. Sim. Eu acho que as pessoas na internet têm essa questão. Mas também, assim, como que você reage a esse comportamento? Assim, pra você, qual que é? Faz alguma diferença? Mexe no seu emocional esse tipo de comportamento? Meu, eu... Não. Pra mim não faz diferença, porque é como se não fosse... Não é como se eu fosse um personagem, mas aquilo não é pra mim. A pessoa pega o vídeo de 15 segundos, onde eu falo uma opinião que é imparcial, que é minha. E se tem pessoas que concordam e tem pessoas que discordam, elas podem guardar pra elas, podem expor, podem falar o que quiser, mas não é sobre mim, porque essas pessoas não me conhecem. Elas não sabem nada sobre a minha história. Aí vem um cara e comenta assim, você é assim porque você não tem pai. Cara, meu pai é a pessoa mais sensacional que eu já tive por perto na minha vida, me criou desde que eu era criança. Eu tenho uma família super, graças a Deus, super estruturada, super unida. Então as pessoas tentam atingir a minha família, falam que eu sou mãe solo, como se isso fosse uma ofensa pra mim, que não sou mãe solo. Engraçado, mas né? também como se fosse uma ofensa pra diversas outras mães, porque Perfeito. isso é uma ofensa desde quando? Não é. Não é. E aí as pessoas usam isso como ofensa. Até as tatuagens que você tem hoje em dia virou motivo de ofensa. Então, tipo assim, essas pessoas não sabem quem eu sou, elas não conhecem nada da minha história. Então, a pessoa a quem elas estão se referindo não sou eu. Sim, perfeito. E aí, agora a gente vai entrar no assunto de relacionamentos narcisistas, que é um tema bastante importante, né? Eu considero. E a gente quis trazer esse assunto justamente para tirar bastante dúvida. Então, tem bastante pergunta aqui para você. E vamos lá. A primeira pergunta é pra gente... Como que a gente identifica traços narcisistas de personalidade narcisista? Qual que é a diferença? A gente todo mundo tem traços narcisistas. Todo mundo é um pouco narcisista dentro da sua própria existência, da sua própria realidade. Quando a criança, ela nasce, ela não tem noção do que é ela, do que é o mundo, do que é a mãe, do que é o outro. Então, ela acredita que o mundo, ele é essencialmente pra ela. Na psicanálise, a gente chama isso de narcisismo primário. Aquele bebê, ele não tem noção do que é ele e do que é o mundo. Então, ele acredita que o mundo está ali para servir ele. Ele chora, a mãe dá peito, a mãe dá colo, a mãe acalma, acalenta. Então, ele acredita que esse mundo existe por ele e para ele. Isso é uma característica do nosso narcisismo primário. Na vida adulta, a gente tem a impressão de que a nossa vida não tem fim. A gente sabe que a gente vai morrer um dia, mas a gente acredita que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente, porque a gente acredita que nossa existência é essencial pro mundo. Então a gente tem esse egocentrismo, assim, de achar que o mundo gira em torno da gente. Isso é uma característica narcísica e é uma característica pessoal que todo mundo tem. Mas o narcisismo patológico, ele é caracterizado pelo DSM-5 como um transtorno de personalidade. Então, ele não é o narcisismo que a gente fala, o narcisismo comum que todo mundo tem. Ele é mais autodestrutivo. Tá. Rai, o que é o narcisismo? O que é o narcisista? Uma pessoa narcisista? O que é ser? O narcisismo, ele é desenvolvido através... Você fala no transtorno de personalidade. Isso, exato. No transtorno de personalidade, ele é desenvolvido através de um trauma muito forte, algum tipo de humilhação, algum tipo de abuso. Ou quando a família cria uma criança sem o limite, sem a frustração. Tudo que ela faz é bom. Acho que são uma forma boa de explicação, excessos. Excesso de cuidado... falta de cuidado em excesso. Tá. A criança que é muito negligenciada, que ela sofre algum tipo de abuso, que ela não tem reconhecimento dos pais, que ela sofre diversos tipos de humilhação durante a fase da infância e negligência. E aí ela mascara esse sofrimento com a personalidade grandiosa, com a personalidade eu sou bom em tudo, eu sou o melhor em tudo, ao fim de mascarar aquela criança, de esconder aquela criança ferida que ele foi. E a criança que não foi apresentada a castração e a frustração, ela é uma criança que ela não reconhece os próprios limites. Então, pra ela, tudo é sobre ela, tudo é sobre o que ela faz, tudo é sobre o quanto ela é bom em algo. E ela não tem esse limiar, esse limite do que... O narcisista, ele tem um padrão inflexível, então, de comportamento? Ele é uma pessoa inflexível? Por exemplo, assim... Quando eu coloco uma pessoa que tem traços narcisistas e uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista... o traço, então, seria aquela pessoa que tem isso esporadicamente, né? Eu acredito.
E o transtorno de personalidade, ele é assim com todo mundo? Em todos os relacionamentos? É tipo assim, ele mantém o comportamento em todos os relacionamentos? Por exemplo, uma pessoa que tem traço é uma pessoa que não tem esse comportamento o tempo todo, certo? Eu entendi isso, que ela não tem esse comportamento em todas as relações ou na vida dela. O narcisista, a personalidade narcisista, ele leva isso com todos os relacionamentos? Com a mãe, com o tratamento do pai, com o tratamento dos filhos, quando ele é narcisista mesmo, o transtorno de personalidade. Sim, o transtorno de personalidade ele é aplicado em todas as áreas da vida. Pais narcisistas, irmãos, filhos, namorados, e enfim, ele tem um padrão de comportamento bem característico dentro das relações. E aí, como a gente vai se aprofundar mais na área do relacionamento, eu vou falar, tipo, de alguns traços que, quando você conhece uma pessoa narcisista, geralmente quando a gente tá conhecendo alguém que a gente quer se relacionar, a gente pergunta sobre as relações dessa pessoa. E aí você começa a identificar a pessoa narcisista quando ela fala que a ex-namorada dela era uma pessoa horrível. Era louca, era maluca, não sei o que, não sei o que. E aí você olha pra pessoa assim, você já começa a criar um rancinho, a gente que é mulher, a gente já cria aquele rancinho automático. Mas se você for olhar direito, você fala, não parece ser tudo isso que ele fala. Sim. Aí você começa a observar direitinho. A mãe, ele fala que a mãe é uma pessoa horrível, que a criação dele foi terrível. Ele é sempre a vítima, ele é sempre o coitado, ou as pessoas sempre fizeram com que o mundo fosse um lugar horrível pra ele. E a gente não tá falando de sofrimento real, a gente tá falando de um sofrimento performático. A pessoa conta um sofrimento assim absurdo. A ex é louca. E aí você começa a perguntar sobre os relacionamentos dele. Ele tem um padrão muito específico. Todos começam e terminam do mesmo jeito. É tipo assim, é repetitivo mesmo. Ele vive as mesmas coisas com pessoas diferentes. Tá. Ah, legal. E o narcisista, por exemplo, assim... Qual que é o... Assim, eles têm um padrão de comportamento, assim? Como eu identifico um narcisista, vamos supor, assim? Quando eu estou conhecendo uma pessoa, como eu posso saber se ela... E se eu consigo perceber na hora, ou ele é muito, muito sutil? É muito sutil a apresentação de um narcisista na vida da pessoa. Por quê? Porque quando ele vem se apresentar pra pessoa, é uma coisa muito performática, é muito mascarada. Então, geralmente, é exatamente aquilo que você tá procurando. Então, fica difícil você identificar quem é uma pessoa narcisista, porque ele vai chegar como um príncipe encantado. E você nunca vai desconfiar do príncipe. Você acha que o diabo vai aparecer de cara vermelha e chifre. E ele não vai ser, ele vai ser um anjo. Ele aparece como um anjo, o príncipe encantado que você... Meu Deus, eu sonhava com isso na minha vida. Sim. Isso normalmente vem regado de uma intensidade no início? Vem, e a gente chama isso de love bombing. Uhum. O relacionamento narcisista, ele tem algumas características. Então, é o love bombing, tem o descarte, a desvalorização, a reaproximação. Eles são divididos em alguns tópicos que você pode identificar. O love bombing é quando a pessoa chega entregando uma carga emocional pra você que é muito grande, assim, é surreal. Ele entrega tudo que você sempre sonhou, ele faz as coisas do jeito perfeito, ele marca encontros inesperados. E, me fala onde você tá, que eu tô indo aí te ver, só 20 minutinhos, só pra gente passar um tempinho junto, e já quer apresentar a família, já faz planos, já escolhe o nome dos filhos, é aquele negócio muito intenso, muito bom. Sim, você fala, caraca, parece que você conhece a pessoa há anos, achei, né? O amor da minha vida aqui. Uhum. E aí, quando essa pessoa te conquista, geralmente essa fase da conquista dura uns 2, 3 meses, mas é tudo muito rápido. Em menos de 2 semanas, vocês já estão pensando em relacionamento, falando de relacionamento. Em menos de um mês, planos pra conhecer a família, aquele negócio... Não é, Fê? A gente entende real. Que é aquele negócio bem intenso, bem forte. E aí, depois disso, começa a fase da desvalorização. A fase da desvalorização é quando ele começa a limitar todo esse afeto que ele te deu. Ele te dá uma fonte de afeto como se fosse inesgotável. Assim, você tem todo o meu amor, toda a minha admiração, tudo que você sempre sonhou. E depois ele começa a tirar isso de você aos poucos. E aí, ativa alguns mecanismos no cérebro que vai deixando você viciado nessa sensação. O ciclo abusivo, ele é muito louco. Então, vai começar com um bombardeio enorme de amor. Depois ele vai te desvalorizar e o seu cérebro vai te convencer de que você precisa voltar pra primeira fase. Uhum. E aí você fica naquela luta, naquela resistência. Tentando buscar isso. Tentando buscar aquilo de volta. Sim. E aí você vai ficando meio biroleibe da cabeça, minha gente, porque o negócio é complicado. Você vai elevando seus níveis de dopamina, de cortisol, e vai ficando aquela loucura, aquela bagunça toda. E quando você vê, você já tá envolvida naquilo, você não sabe mais como sair. E aí, o descarte é quando ele arruma uma outra pessoa. E o descarte, gente, pode demorar uma vida, pode ser rápido, assim...
Se você tiver sorte, você sai muito rápido. Se você não tiver, vai durar uma vida inteira, mais de 20 anos. E ele vai ter outras pessoas, porque as pessoas narcisistas, elas não são monogâmicas, elas são... Isso que eu ia falar. Elas têm mais parceiros, têm outros parceiros secundários, terciários. Elas mantêm parceiros de antigas relações presentes ainda na vida dela. Então, eles fazem um mecanismo... Gente, eu tô falando sozinha? Como assim? Não, e aí, sabe o que é engraçado? o Rai, sabe o que é engraçado? Que, assim, o narcisista, né? Tipo, quando você tá se relacionando com ele tipo, ele conversa com você, ele fala com você como se ele realmente fosse uma pessoa super verdadeira. Você nunca vai achar que ele tá mentindo, você nunca vai achar... Por exemplo, eu lembro que no meu caso, né, quando eu vivia uma relação narcisista, era muito isso, né, de trazer essa coisa de muito amor, depois veio essa fase de desvalorização, onde você fica querendo, né, o tempo todo voltar àquilo. E a pessoa, ela, em algum momento, ela vai se distanciando, ela vai saindo, e aí eu lembro que que no meu caso, era uma coisa muito assim de... Eu tinha algumas coisas, provas concretas do que realmente estava acontecendo, que era uma verdade absoluta ali, porque eu tinha provas. E aí, no momento, quando eu ia, né, falar, tipo, olha, vi isso, aquilo, outro, não tá certo, e tal. A pessoa, ela pegava e fazia um escarcéu como se eu fosse a culpada do rolê. E o pior, tá? Você acredita nisso? Eu acreditava nisso e eu acabava pedindo desculpa. É sério, tipo, era uma manipulação, assim. O negócio, ao invés de ser sobre o que estava acontecendo ali, o que eu via de prova concreta, ele fazia ser, tipo assim, aquilo virar contra mim e eu sair a culpada. E tá sempre envolto dele, e aí ele quer provar. O narcisista posso estar errada? Ele gosta de uma discussão, né? E quando ele vê que você tá certo, que você tá... Olha, tô te provando aqui o meu ponto... Ele dá um jeito de virar qualquer detalhe contra você. Qualquer ponto. Eu falo porque aconteceu comigo de amizade, né? E aí eu tava tentando me explicar, olha, essa é a situação real, tá acontecendo isso. E a gente tava ali num negócio que não era pra ser. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí eu falei, olha, eu não vou continuar mais isso. Eu vou seguir por um outro ponto, porque isso daqui não é. E aí eu aprendi a me retirar das coisas. Em um outro momento eu gostaria de provar que, olha, eu não falei isso, eu não fiz isso, né? E hoje em dia não, pera, é isso que você pensa? Pera aí, eu preciso me retirar. E quando eu me retirei, passou um tempo, essa mesma pessoa... assim, muito rápido, quis retomar esse contato, mas trazendo um detalhe ridículo, tipo, olha, eu sei que nós estamos brigados, mas eu vi tal coisa, eu gostaria de auxiliar em tal coisa. E aí eu fiquei, eu ouvi e falei, eu não vou responder, porque pra mim essa pessoa já provou tudo que ela achava. E aí veio em volta de uma pessoa que criava coisas sobre mim, e aí você tem um status também, né? Existem pessoas que a gente só quer estar do lado, a gente nem... E isso me machucou muito. Então, eu acho que ele sempre quer vencer por algum ponto, sempre te provar algo, né? Puxando pra isso que você falou, agora vamos... O narcisista, ele consegue ser uma pessoa empática? Tipo, ele consegue ter empatia pelo próximo, uma empatia genuína? A empatia do narcisista, ela é uma empatia performática. É que, na verdade, a gente, falando de pessoas narcisistas, a gente fala de performance. Uhum. Eles performam em diversas áreas da vida. Então, assim, é como se ele fosse um camaleão. Acho que essa é a melhor forma da gente conseguir explicar isso. Exatamente, ele se adapta. Então, se você é uma pessoa, vamos supor, você é muito família, você é muito próxima das pessoas que você ama, ele vai se mostrar uma pessoa super família também. Uhum. Então, ele vai te levar pra conhecer os pais, almoço com a mãe, ele vai chamar de mamãezinha do meu coração, e a véia vai ficar olhando assim... Todo mundo vai gostar dele, A véia vai ficar olhando assim, oxe, ele nunca falou comigo desse jeito? Que negócio é esse? E ele tá lá performando horrores, porque ele quer te convencer de que ele é um cara super família. E de que vocês vão construir uma família linda juntos. Se você é uma pessoa que gosta muito de festas, de balada, de rolê, ele vai ser essa pessoa com você. Eu amo viagens, então ele vai planejar 1001 viagens com você. Ele é literalmente um camaleão. Não é aquela coisa natural que você faz de casal, que você fala assim, vamos planejar uma viagem juntos? Não, ele planejou a viagem. Ele é perfeito, ele já tá com tudo pronto, o hotel, tudo. Vamos viajar. Eu sei que você ama isso, vamos fazer isso porque eu sei que você gosta. Aí você fala, ai meu Deus, ele sabe tudo sobre mim.
É engraçado. E assim... E a questão, desculpa, eu viajei. A questão da empatia. Se você conversa com um narcisista buscando empatia, ele vai avaliar muito as suas reações a respeito daquilo. Então, você tá triste, você fala sobre algo com muita tristeza, ele vai falar assim, eu tô aqui com você, ele vai te abraçar, ele vai fingir que te entende. E aí, você vai falar assim, ele me entendeu. E depois ele vai virar as costas e vai sair como se nada tivesse acontecido, como se você nunca tivesse falado sobre isso com ele. É muito triste isso. Perante sofrimento, tipo uma situação de sofrimento, como um narcisista reage disso? Porque se ele tá performando o tempo todo, né? Então uma situação muito pesada, como que é isso? Depende, quem tá vendo? Ah, tá. Quem ele vai ter que impressionar naquela situação? Boa. Um narcisista muito assim, né, já diagnosticado, ele beira uma psicopatia ou não? É muito difícil o cara ser um narcisista diagnosticado, porque pra ser diagnosticado você tem que buscar ajuda. E ele não vai buscar, porque ele não vai reconhecer que ele precisa. Mas a diferença do narcisista pro psicopata é que o narcisista sente. O narcisista sente vergonha, ele sente todos os sentimentos igual a gente. Então ele sente um pouco de empatia, mas ele mascara os sentimentos dele muito rápido. Então é como se ele sentisse flashes das coisas. Tipo assim, eu sei que eu vacilei com você. Mas espera, você fez um negócio na semana passada que eu também não gostei. Então eu não vacilei tanto, eu acho que eu tô devolvendo. Eu acho que você mereceu. Então, o psicopata não. O psicopata ele faz e foda-se. Eu fiquei mal, eu senti, foda-se. Problema seu, lide com o que você tá sentindo. Eu não tenho um senso de empatia nenhum pelo que você tá sentindo. Esse é o psicopata. Ele não tem emoção, né? Não tem senso de empatia nenhum. Sim. Assim... Existe graus de narcisistas que, assim, que beira a psicopatia? Ou não? Que você pode, tipo assim, falar, caramba... Se eu não me engano, o narcisista grandioso é o que chega mais perto. Que o narcisista grandioso, ele chega a ser um pouco perverso nas coisas que faz. Porque tem o narcisista que é mais vitimista, que ele é sempre o coitado. Tem os subtipos, Tem né? subtipos. Ele é sempre o coitado, sempre o bichinho. Mas tem o grandioso, que ele já faz certas coisas por sadismo mesmo, sabe? Pelo sofrimento do outro. O narcisista, ele seduz ali no love bombing, que é tudo, né? É porque ele realmente tá interessado na pessoa ou é a questão do flertar, do possuir, por exemplo, olhei ela, quero ela, entendeu? Então eu preciso provar, aquela intensidade inicial de eu quero provar que eu consigo ela. É a questão do performar, né? Ou de ter algum interesse na pessoa. Ou de ter um interesse na pessoa. Tipo assim, o status que a pessoa tem, o que ela representa, qual o nível social que ela vai te acrescentar, aos lugares que ela pode te levar. Ou simplesmente por ser quem ela é. Geralmente o narcisista tem atração por pessoas que têm um senso empático muito grande, que é o que falta neles, né? Eles não têm empatia. Então isso que eu ia te perguntar. Eles procuram pessoas que têm um senso empático muito grande. Por quê? Porque se você é muito empático, o seu nível de tolerância, geralmente, ele é um pouquinho maior do que o normal. Então, você é aquela pessoa que pega, que cuida, que quer trazer pra perto, que quer... Essa sabe? é a característica das vítimas. Das vítimas. Vítimas, a gente pode nomear assim. São pessoas mais empáticas, pessoas que, tipo... Que tem um nível de tolerância maior pras coisas. Que quer salvar as pessoas. Exato. Tipo assim, ele vacila com você e você tá lá querendo salvar ele porque ele é um coitado. Aí ele te conta a história da infância dele e aí você começa a justificar tudo. Porque você fala assim, coitado, se foi uma infância traumática, né? Uma criança negligenciada. Aí você vai olhar e vai falar assim, tadinho, ele sofreu tanto. Nossa, como a mãe dele era uma mãe horrível. Deixa eu ajudar ele. Como o pai dele era horrível, eu vou ter que ajudar ele. Aí você faz todo aquele papel de salvadora, de mãe, de eu sou a heroína da sua vida, eu vou te mostrar como é ser amado de verdade. E você vai se fuder nessa brincadeira. E por que as vítimas demoram pra perceber, assim, que estão numa relação assim, né? Porque o jogo emocional é muito forte. Mexe com os níveis hormonais do seu cérebro, então tem um desnível dos seus hormônios. Você fica entre a felicidade e a tristeza muito rápido. Depois que você já tá há um tempo... Não precisa nem ser muito tempo, É como se fosse um vício, assim. Tipo, exato, mas depois que você já tá um tempo, você começa a identificar o padrão de personalidade dele, porque o ser humano é adaptativo, né? Então você começa a observar e começa a compreender. E aí você começa a ter noção de como que vai ser seu relacionamento a partir do jeito que a pessoa acorda. A pessoa acorda e você fala assim, hoje o nosso dia vai ser bom porque hoje ele acordou mais tranquilo. Hoje ele me deu um beijinho, hoje a gente transou de manhã. Então você já acha que seu dia vai ser uma maravilha. Aí do dia pra noite ele vira a chavinha, já acorda estressado, seu dia já é uma bosta. Porque você fica vivendo no ritmo daquela pessoa.
Tem um mecanismo do narcisismo. Você deixa de ser você. Você deixa totalmente. Você nem sabe o que você gosta mais, né? Você vira um reflexo daquilo que... E literalmente, eu ia falar sobre isso agora, projeção. Você vira literalmente um reflexo daquela pessoa. Por quê? O narcisista, ele tem sentimentos ruins, mas ele mascara esses sentimentos. E se ele mascara esse sentimento, o que ele faz com eles? Ele despeja em alguém. A projeção normal, todo mundo tem são os excessos, entendeu? Todo mundo tem um pouco de projeção. Então, às vezes, eu posso olhar, sei lá, olhar pra Fê e ver uma coisa que eu não gosto da Fê. Eu falo, ai, gente, sei lá, o cabelo muito louro da Fernanda me incomoda. Não é o cabelo da Fernanda que me incomoda. Tem alguma coisa em mim que eu estou refletindo na Fernanda. E aí, isso é um tipo de projeção. Só que com o narcisista, a gente faz projeções com pessoas aleatórias. O narcisista, ele precisa de uma pessoa perto pra ser a descarga dessas projeções que ele tem. Então, todos os sentimentos negativos que ele tem, ele vai despejar em alguém. E geralmente essa pessoa é o parceiro. Ou então, em relações familiares, é um filho. Ele escolhe alguém pra ser o depósito das coisas ruins que ele carrega. É engraçado isso, porque assim, se você entra numa relação e você não é uma pessoa, não costuma ser uma pessoa ciumenta, uma pessoa insegura, no final da relação com o narcisista, você é uma pessoa extremamente ciumenta e você vira uma pessoa totalmente insegura. Porque eu acho que ele projeta tanto isso em você ao longo da relação, que você se torna essa pessoa. Eu acabei de me lembrar de um negócio. Eu lembro que eu me relacionei com um cara. Quando a gente começou a sair, eu era muito festeira, eu gostava muito de festas. E aí eu fui pra uma festa uma vez, e eu falava muito com as pessoas, eu conheço bastante gente, então eu ficava o tempo todo assim, falando com as pessoas. E ele começou a fazer o mesmo, só que com pessoas inventadas. E ele falou isso pra mim. Tipo assim, uma hora a gente tava conversando, ele virava e fazia assim. Aí eu olhava e ele falou assim, você tá procurando o quê? Você tá procurando o quê? Eu falei... Você fala com alguém o tempo todo. Ele é igual você não fala com alguém o tempo todo? Você tá sempre falando com as pessoas? Era só pra me gerar ciúmes. Aquela piadinha sempre envolta de uma brincadeirinha envolta de uma crítica, por exemplo. Acho que você engordou um pouquinho, hein? Mas você continua linda. Ou, no caso, né? Seus olhos são muito verdes, mas... seu cabelo é enrolado, sei lá. É uma comparação, ele compara, né? São coisas assim. Ou você acorda e ele fala assim, nossa, nem parece mulher que eu dormi ontem. Umas coisinhas assim, muito sutis. Sim. Eu acho que no começo pode ser sutil, mas depois fica bem escancarado. Nossa, você... De ser direto. Eu acho... de te rebaixar no... Sim. Isso entra dentro da fase da desvalorização. Na fase da desvalorização, a gente tem o que a gente chama de triangulação. Que ele começa a fazer comparativos com outras pessoas. Então, tipo assim, pode ser uma ex-namorada, uma ficante, sei lá, a mãe dele, qualquer pessoa. Ele vai criar um sentimento de competição. Principalmente em relação a outras mulheres. Ele vai falar assim, eu sou um cara tão foda, que tem um monte de mulher querendo estar no seu lugar. Tem um monte de mulher querendo estar no seu lugar, mas eu escolhi você. Que mulher nunca ouvi isso, né? Mas eu escolhi você. Então, assim, tipo assim, é como se você tivesse que ser grata. Eu tinha que ouvir assim, eu posso ter muitos defeitos, mas as minhas qualidades superam. Até hoje eu não sei descrever 3 qualidades. Se eu tiver que descrever 3, eu tenho que inventar. Sim. Eu e a Fê estávamos conversando esses dias, trazendo situações de uma pessoa próxima. E essa pessoa, estar com ela era algo mais ou menos assim, ó. Tá vendo aquela menina? Aquela menina ali já deu em cima de mim. Nossa, tá vendo essa daqui? Essa daqui eu muito. Converso com ela. Ou você tá numa conversa com a pessoa e, bem aleatória, ela fala assim, vou te mandar um print aí. Aí manda um print, a menina, tipo, a dando pessoa é a menina, dele. dando em cima dele, ou alguma coisinha, e fala assim, tá vendo? Ela quer... E ela aí tá vai te provando, tipo assim, tem todo mundo me aqui. querendo. E assim, eu sou muito desejado. Eu quero você, mas você tá vendo tanto de gente que me quer? Aí eu Se você falo, não quiser... Fica com ela, vixe? Gente, fuck you. Mas aí, a gente, quando estamos inseguras, quando estamos com a autoestima baixa, quando estamos querendo provar o nosso valor pra alguém, a gente olha isso e fala, eu sou foda. Tem um monte de mulher querendo ele tá me querendo, óbvio que a foda sou eu. Entendeu? Aí você vai e fala o quê? Vou assumir esse marmito. Vou assumir esse rodado. E aí você vai ser meu rodado. E aí você acha que você tá arrasando. Ele rodou na mão de todo mundo, mas agora ele vai parar na minha, meu Blade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O sexo com o narcisista. É performático também, como tudo que ele faz na vida dele.
Porém, é uma performance que pra você vai ser excelente. Entendeu? Só que... Mas ele pode usar isso como uma forma de manipulação? Pode e vai. O sexo pro narcisista, ele é performático por quê? Ele quer ter a sensação de ser o melhor em tudo que ele faz. Sim. Então ele vai fazer o melhor sexo da sua vida. E aí você vai olhar e vai falar, porra, que negócio legal. Gostei. E ele vai fazer perguntinhas tipo assim, foi o melhor que você já teve, né? Você gostou disso? Ninguém nunca fez isso com você, né? Você vê que comigo você fica assim, 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 assado. Ele vai lembrar detalhes e você vai falar assim, caraca, incrível, surreal. Só que a performance não é pra você. É pra ele. Entendi. Ele quer se sentir validado no sexo que ele teve contigo. Tanto que, eu não sei se pra você foi assim, mas a conexão emocional no sexo com o narcisista é inexistente. Você se sente distante depois que acaba. Não é aquele negócio que tem conexão. É real. Não é aquele negócio que tem entrega. É tipo assim, acabou. Tá bom. Ou então você pode até ficar deitadinho ali de conchinha, mas é um negócio esquisito. Não tem conexão real, não tem intimidade. Não tem verdade. busca. É um negócio vazio. Tanto que muitas mulheres se sentem sujas também depois de ter um relacionamento muito longo com o narcisista. Porque o sexo, ele vira performático. E aí, tira toda a conexão emocional. Então, é como se fosse algo até pornográfico. Tá. Se uma pessoa tá numa relação, tipo, por muito tempo, tipo, com um narcisista, tem uma característica, assim, que ela vai desenvolver ao longo desse relacionamento das vítimas. Quais são as características, assim, que talvez a vítima desenvolva ao longo do tempo de uma relação longa, né? Com Não precisa nem ser longa. Acho que longa, curta, qualquer tipo de relação que você tem. Porque eu acredito que, assim, né? Quando você decide se envolver com um narcisista, talvez você já tenha uma questão de autoestima... Baixa. Baixa, porque ele valida aquilo. Se você. É como. Eu vou citar o meu exemplo, vai. Você tá ali, tipo, né, com a sua autoestima baixa, você não tem seu autoconhecimento, enfim, você precisa da validação de outras pessoas, e o narcisista, quando você encontra ele vai fazer exatamente isso. Ele vai validar a sua. Nossa, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita. E aí você se sente, tipo, meu Deus, que cara incrível. Ele me vê. Ele me vê, exatamente. E só que o problema depois, né? O depois, como você, no meu caso, né? Como você fica muito, você se torna dependente mesmo emocional. O sexo é maravilhoso, tipo, tudo é maravilhoso no começo. Mas aí não é maravilhoso, vai e volta. E é esse vai e volta que é o problema. Porque é um morde-a-sopra do caramba que você fica, caralho, que loucura, eu não sei como é que ele vai acordar hoje, eu não sei como é que vai ser meu dia hoje. E aí você vive literalmente de migalha. Porque ele vem, ele te joga um pouquinho de afeto e você fala, voltou a ser igual era no começo. Aí você se agarra aquilo com toda a força e depois volta a ficar uma merda de novo. Você fala, gente, o que tá acontecendo? Parece que é um loop, é vicioso, né? É literalmente vicioso. O seu cérebro fica viciado nessa sensação. Porque os níveis hormonais, eles mudam, né? Então, vai elevar muitos níveis, vai abaixar muitos níveis. Você vai ficar nessa montanha-russa maluca que você vai querer aquilo o tempo todo. Nossa, Rai, eu lembro que na fase assim, que já tava no final, assim, o meu relacionamento, eu, assim, não tinha mais amigas. Eu não tinha mais ninguém do meu lado. Porque tudo que eu gostava de fazer, tipo... Porque eu realmente me anulei pra tentar salvar ele. Então eu ficava tentando... toda a energia que eu tinha era como se eu quisesse resgatar aquele, né? Tipo, aquela pessoa do começo e tal. E eu não conseguia... Tinha vezes, exatamente, aí vinha aquele... Tinha vezes que dava e que você falava, ai, gente, que pessoa linda, maravilhosa. Aí no outro dia, puf, caía. Era uma coisa assim... Pode falar. Não, eu ia trazer que, assim, eu não tenho experiência com relacionamentos amorosos narcisistas. Assim, puxando tudo, desde quando nós conversamos, não. Mas eu tive dentro de casa, família, né? Observando, assim, muitos comportamentos. Eu queria trazer um pouco esse tema aqui. Como é ter um pai e uma mãe mais narcisista, né? Irmãos, como a gente consegue ver isso dentro da nossa família e como essa pessoa cresce também vivendo um pouco disso. Geralmente as pessoas que passam por relacionamentos narcisistas, elas são muito inseguras. Elas desenvolvem essa característica mesmo de insegurança, de medo da vida. Porque as suas figuras principais, que são seu pai e sua mãe, vamos supor, na criação, né? No caso da criação. O relacionamento, quando ele acaba, o relacionamento narcisista entre duas pessoas, quando ele acaba, você consegue se reconstruir e viver sua vida novamente. Mas quando você foi criado numa estrutura familiar com pessoas narcisistas, geralmente é mais dolorido. Porque a referência que você tem de vida é essa. É uma referência de manipulação, é uma referência de mentiras, é uma referência de desgaste. Geralmente,
a figura narcisista da mãe ou do pai, ele cria competição com os próprios filhos. Então, você tá dentro de uma casa que você tá na corrida que você nem sabe que você tá correndo. Você começa a competir com seu pai. A mãe tem inveja da filha porque a filha é bonita, porque a filha é jovem. E ela cria essa competição com essa filha. Ela tenta fazer com que essa filha não se sinta tão bonita, com que essa filha não se sinta tão priorizada. Ela cria rivalidade entre o pai com a filha, porque se o pai der muita atenção pra filha, ela vai rivalizar com esse pai, porque ele não pode dar mais atenção pra filha do que pra ela. A filha sai muito bonita, muito bem arrumada, ela vai dizer que a filha tá feia, que a filha tá gorda, que a filha tá esquisita, porque ela quer diminuir a presença dessa filha dentro de casa. Então, imagina você crescer dentro de um ambiente totalmente disfuncional. Você vai crescer com muitas inseguranças, com muito medo da vida. A pessoa que sai de um relacionamento narcisista também é nesse mesmo formato. Ela vai sair com muitas inseguranças a respeito da vida, de novos relacionamentos, de novas entregas. Por isso que precisa fazer terapia, precisa trabalhar, precisa ressignificar, porque os traumas deixados dessas relações, eles são muito doloridos, são muito difíceis de ser curados. Você começou a entrar num ponto muito bom e... Como é pra essa pessoa quando ela identifica aquilo? Ela precisa sair, só que eu acredito que essa pessoa ela não tem força para sair, ela não sabe como sair. Quais os primeiros passos que devem ser dados para você se reconhecer novamente quem você é, o que você gosta e conseguir sair? Ou essa pessoa não sai de um relacionamento assim? Por ser o outro tem que morrer. Brincadeira. De preferência. Nossa, que aí sem contato nenhum. Meu Deus, outro plano espiritual. Sem querer, a pessoa tropeçou, caiu, bateu a cabeça. Era a melhor solução que tinha. Mas como é um ciclo vicioso, você precisa desintoxicar igual droga. Então você precisa de abstinência daquilo. Você precisa passar pelo menos, sei lá, meses ou dias longe daquela pessoa pra você poder desintoxicar, poder olhar de fora pra dentro daquela relação e falar, cara, era destrutivo. Porque se você sai... Porque, tipo assim, quando você termina um relacionamento narcisista, eles geralmente voltam. Eles geralmente voltam te fazendo promessas de mudança, de melhora, de tudo. E aí, você, por estar fragilizada, você vai voltar com ele. É óbvio que você vai voltar. Então, quando você quer terminar mesmo, você precisa ter contato zero com a pessoa. Gente, é bloquear mãe, pai, parente, periquito, papagaio, amigo, qualquer pessoa. A pessoa veio, passou na rua e falou assim, eu vi o fulano e ele falou, bloqueio você também. Não quero saber da existência dessa pessoa até você conseguir se desintoxicar daquilo, porque realmente precisa fazer um detox. Mas isso não só pra relacionamentos narcisistas, mas pra qualquer relacionamento. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender. Tipo, peraí. Ou é uma ansiedade que me gera, ou é algo que tá desconfortável, eu preciso dar o próximo passo. E aí a gente acaba revivendo aquilo. E aí, opa, esse é o certo. Então bloqueia de tudo. Aprende você a lidar com você, a lidar com o seu sentimento, porque às vezes a gente reflete no outro algo que a gente espera e opa, deixa eu dar o próximo passo e seguir. Então, mas o contato zero. Contato zero. Mas quando você vai olhar... por exemplo, a vítima, ela... Porque assim, ela consegue sair disso espontaneamente? Por exemplo, no meu caso, a pessoa precisou terminar comigo. E, tipo, foi horrível. Tipo, eu fiquei 2 meses afundada, assim. E aí veio essa fase de reaproximação. Essa fase de reaproximação, todas as vezes que ele tentou se reaproximar, tinha, né, as recaídas. Até o momento que, durante a terapia, né, eu comecei a trabalhar isso. E aí entrou nessa questão do contato zero. E aí foi nesse período de contato zero que eu comecei a enxergar como que era realmente o meu relacionamento e como eu me comportava dentro da relação. E o interessante é que a gente não consegue perceber. Gente, se vocês perguntar pros meus irmãos, assim, pra minha família, como que foi meu último relacionamento, eles vão olhar, eles vão dar risada. Eles vão falar assim, quem era você? Sim. Quem era você? Porque eu fazia coisas, gente, assim, eu faltava pegar no colo. Era meu bebê. Era meu bebê. Eu faltava pegar no colo. E aí, tipo assim, eu sou uma pessoa... falando isso, é tipo igual... É o que minha família descreve. As pessoas olham... Fernanda, você mudou. Você muda quando você era de colocar comida no pratinho. Mano. Tá? Ele tinha o copinho dele de vidro lá em casa. Que eu tinha que colocar o refrigerantezinho dele no copinho dele de vidro.
O princeso, era como Mas se fosse olha, meu neném. Será que... eu vou trazer... Eu vou puxar... não é o princeso, né? Fala, não era eu, né, princesa? Não era você, princesa. Era outro. Eu desconheço essa pessoa. Exatamente. Então, Não, princesa, imagina a minha família. Princeso, você é um princeso. Obrigado. O meu pai falava que meu primeiro namorado, ele tinha sido um guerreiro. Porque eu brigava por tudo. Por tudo. Eu tava fazendo comida, ele chegava, botava a mão e falava, sai daqui, diabo. Sai daqui. E meu segundo namorado, nossa, ele faltava, meu Deus do céu, subir nas minhas costas. Eu falava, vem amor, que eu te carrego. Sim. Era tipo assim, é totalmente diferente. Eu não me reconheci. Quando eu saí, eu falei assim, gente, não é possível. E eu falava assim, mas Deus está no nosso relacionamento. E Deus olhando e falando assim, eu não tô não. Filha, eu não tô não. Sai daí, Você filha. trouxe um ponto, assim, que pra mim é muito interessante, eu gosto muito de estudar sobre isso, que é quando a gente pega um homem e infantiliza ele ou diminui esse sentir dele. Mas assim, não voltando pro narcisismo que eu vou falar agora, tá? Mas, por exemplo, o homem quando ele é muito mais sensível, ele te trata diferente, a gente pega e feminiliza esse homem, né? Fala, em vez da gente olhar pra isso de uma outra forma, e é começar a mudar os nossos padrões. O outro ponto é tratar o outro como um bebê, né? A gente precisa parar com isso. O outro é o outro tão quanto você e tão adulto como você. Aí ele chega pra vira você. mãe, né? Eu tenho uma Você mania, eu vira adoro. Não, ele gente, chega pra eu você e adoro conta- falar igual bebê. Eu fico com aquela fezinha, te amo, eles bom dias. A gente também, eu sei que é uma coisa ruim, mas a gente tem que parar com isso, né? Mas de vez em quando pode. Tipo assim, não, eu acho que esse nem é o problema. Eu acho que o problema É tratar quando o outro como filho. Exatamente. Eu acho que você assumir o papel que, Tipo assim, a pessoa, de te mãe. contou, a pessoa te contou a história de vida difícil? Ai, a minha mãe me criou. Te vira, amigo. Te vira. Porque os narcisistas, eles usam Você essa fala que bom, você vulnerabilidade. se tornou o que você é hoje graças a isso. Só Graças que à situação ele que vai, você passou. vai ser a vítima pro resto da vida, Pra né? E sempre. talvez ele use isso pra manipular as pessoas. Ele não consegue Exatamente. tirar as coisas boas das coisas que aconteceram na vida dele. Porque normalmente ele vai ter uma história mais triste, né? Ou não tem As coisas nada a boas ver. vão ser conquistas. Vão ser vitórias. E geralmente ele vai atribuir isso a ele mesmo. Eu não ao consegui. outro. Eu consegui. Eu tive uma criação fodida, de merda, horrível. Mas olha onde eu cheguei. Eu trabalhei muito pra chegar onde eu cheguei. Eu sou o que eu sou hoje por causa disso. Entendeu? Entendi. Perfeito. O valor, Ficou claro. as decepções dele são atribuídas aos outros. Os sucessos são atribuídos só a ele. Então, tipo assim, narcisista nunca... Não é que nunca, né? Mas, assim, a chance de ele procurar terapia, procurar ajuda... É muito difícil. Ele vai né? mentir pro terapeuta se ele Isso, procurar. e aí, eu fico pensando, Ah, o tem isso terapeuta... Ele tem que pode ser muito bom. É isso. Isso que eu ia te O perguntar. terapeuta. Porque assim, se o terapeuta... Vamos supor, ele vai lá e fala da história dele e tal, ele vai se vitimizar, isso, aquilo, outro. O terapeuta, às vezes, vai... Não, beleza. Se o terapeuta começa a colher muito, ele vai validar o comportamento, não Mas é? o papel do terapeuta é trabalhar dentro daquilo que você traz. Então se torna muito difícil identificar uma pessoa narcisista dentro do consultório, porque você tá trabalhando a partir da ótica dele, você não conhece ele do lado de fora. Você não sabe como são os relacionamentos dele, você não sabe como é a família dele, você tem a ótica que ele te traz. Tá, mas às vezes a ótica que ele traz, você às vezes vai provavelmente... Ao longo da terapia, né? Acho que o processo longo, acho que talvez você vai saber identificar. Não, calma aí. Será que não é bom a gente trazer assim, tá? Mas como você Então, se aí sentiu? você tem que ser um psicólogo muito bom pra você conseguir pegar as inconsistências das histórias, os padrões que ele traz. Porque, tipo assim, você começa a falar dos relacionamentos dele. Eu identifiquei muita coisa em um dos meus relacionamentos em relação a isso. Eu falei, caraca, começa e termina tudo igual. E não termina, porque as pessoas continuam sendo amigas dele, continuam próximas dele, continuam ali no ciclo dele. E eu falava assim, eu tenho que evitar qualquer tipo de vínculo permanente. Então, não posso ter filho com essa pessoa, não posso ter vínculo financeiro. E o vínculo emocional tem que dar um jeito de quebrar, porque o vínculo emocional também é muito forte, te liga muito àquela pessoa. Eu falava, eu não posso ter nenhum tipo de vínculo além do emocional, porque o emocional já me prende muito. Sim. Se eu tiver outro vínculo além desse, eu não vou conseguir sair nunca. Então, tipo assim, você tem que ter ciência do que... Porque às vezes você tá tão desesperada pelo relacionamento, pela melhora do relacionamento, que você vai lá e mete um filho. Nossa, Acabou. Gente, aí você coloca Acabou. uma criança no Você meio vai ter dessa um vínculo relação. eterno com essa pessoa. Não, e outra, né? Imagina você Submeter tá uma criança a uma isso. criança a um pai narcisista ou a uma mãe narcisista. E aí ele vai usar essa criança pra te atacar. Então, Então, pra você sair disso,
você não adianta falar, você tem que reconhecer os seus padrões repetitivos, porque provavelmente essa pessoa não vai conseguir olhar Dentro pra do isso, relacionamento, né? Então, talvez uma rede de apoio fortalecida. É por isso que ele te tira da sua rede de apoio, pra você não poder sair. Pra forma de É manipular. muito difícil você sair. É tipo assim, a Fê trouxe um ponto muito importante. Você sai quando você é descartada. E aí, quando você é descartada, você tem que entender. Porque às vezes... Gente, é muito complicado. Mesmo que você seja Hoje, assim, hoje descartada... eu já começo a ficar nervosa, porque é muito complicado. Mas se você não tiver um autoconhecimento, uma rede de apoio, um negócio, quando você for descartada, você vai atrás dele. Como se você, assim, às vezes... Você vai querer voltar pra Você vai querer voltar pra acostumou aquilo, com porque não é nem que você acostumou, é porque, tipo assim... Ou você acha que você não vai ter melhor Ele que te aquilo? você também pensa que você não vai ter melhor. São diversos aspectos. Ele te convence que você não vai achar coisa melhor. Ele te convence que ele é a melhor pessoa do mundo. Ele te convence que você precisa dele. E aí, quando ele te descarta, você fala assim... Ele tá colocando outra no meu lugar. E aí, o que ele vai fazer com essa outra? Ele vai dar pra ela tudo o que você implorava. Tudo que você pedia muito. Porque ele vai te julgar, vai te humilhar. Depois que ele te descarta, ele ainda te humilha. Que ele vai falar assim... Eu podia fazer tudo isso aqui pra você. Eu não fiz porque eu não quis. Eu não fiz porque você não serve. Eu não fiz porque você não serve. É, E aí você vai pensar assim, eu preciso daquilo. sim. Eu preciso daquilo e aí você acaba indo atrás dele. Tem muitas mulheres que vai. Mas se você tiver o autoconhecimento certo, a estrutura certa, você vai aproveitar que ele te descartou pra você não ver esse homem nunca mais. Só que Mas aí... essa fase, por exemplo, de autoconhecimento, porque assim, Ó, eu quando fico você pensando, termina, mas quando Rai, você termina, Fê, você precisa... Quando você termina um relacionamento, qualquer relacionamento, não só um relacionamento narcisista, qualquer relacionamento, você não tem que olhar pro relacionamento, você tem que olhar pra si. só que é muito difícil É ter muito essa difícil, percepção. porque você não quer olhar pro que te dói. A gente tem mania de Porque você quer mascarar o nosso acreditar que sofrimento. aquela A relação... culpa é do outro. E você quer acreditar que aquela relação, ela tem jeito, que Deus pode dar um jeito, que ele pode melhorar. Nossa, o relacionamento narcisista faz isso mesmo. Você começa a achar que Deus vai mudar a pessoa da noite pro dia. Mas a questão é, tipo assim, você precisa olhar pra si. Quando a gente vê um sentimento que incomoda, uma ansiedade, uma dor, uma tristeza, a gente quer resolver logo. E nesse resolver logo, você acha que vai resolver como? Voltando. Entendeu? E aí também, quando ele te descarta, ele arruma outra pessoa, tem o problema do ego, né? Você pensa assim, eu não quero ver outra no meu lugar. Aquele lugar é meu. Eu vou atrás dele de novo. Então, tipo assim, o autoconhecimento é muito importante pra você não se deixar cair nas suas próprias armadilhas psicológicas. É você entender que nem era tão bom assim. Ai, mas ele parece tão feliz com o outro, mas você tava feliz quando você tava lá? É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que perceber. Você era feliz quando você tava lá dentro? E aí, quando você sai desse tipo de relação, você precisa se reconstruir porque você vai estar quebrada. E se você continuar olhando pra vida dele, você vai sentir falta de uma coisa que nunca te serviu. Se você continua olhando pela perspectiva dele, pela vida que ele apresenta pro povo, você tem que entender que é performado. Aquilo é uma encenação. Então, tudo que ele vai mostrar pro mundo é encenado. É muito bonito, é muito lindo de ver. Só que quando você tava lá dentro, chorando, sozinha, se fudendo, sofrendo, ninguém tava lá do seu lado, nem ele. Pra que você quer voltar pra aquilo? Pra que você quer voltar a viver, sabe? Eu sei, e assim, eu não só sei como vivi, né? Então, assim, que nem eu falei, quando eu saí da relação com um narcisista, eu tive a sensação de que meu mundo acabou e de que eu perdi o homem da minha vida. E quando ele voltava, Fê? E o que você sentia quando ele voltava? Assim, era maravilhoso quando ele voltava. Mas aí o que acontecia? Né? A gente tinha recaída um dia. E era um dia pra ele... Ele conseguiu o que ele queria. E te bagunçar toda de novo. E ele falar assim... mas talvez... Não, pensando melhor, eu acho que não vai dar certo. Que não sei o quê. Tá. Aí você ficava naquela bagunça, naquela confusão, naquela coisa louca. E aí... É aí que eu fico pensando, sabe, Rai? Como que agir? Porque, assim, naquela época, eu não tinha, tipo, autoconhecimento, eu não tinha autoestima. Como que eu poderia... Pra mim, estar com ele era o jeito certo. Era o que talvez Deus poderia fazer alguma coisa e tal. Eu não tinha essa noção de que, assim, eu tinha um problema com a minha autoestima. Eu não tinha essa porque coisa. É muito mais gostoso a gente culpar o outro. Então, mas assim, por exemplo, imagina, agora, olhando de fora e depois de um tempo que realmente a gente se conhece, eu consigo ver que o padrão era, né, surreal. Mas, por exemplo, nós, como mulheres, quando a gente identifica uma mulher que está numa relação narcisista, como que a gente ajuda essa mulher a perceber que ela está numa relação narcisista? Quem te ajudou? Então, ninguém.
Mas não tem como de a gente, sei lá... Você fez o quê? Você fez terapia, não foi? Eu fiz, só que assim, eu fiz porque eu tava muito mal na época, né? Aí, durante a terapia, eu fui tendo essa consciência. Mas será que, por exemplo... Pra quem que você contava? Pra ninguém. Eu ia trazer isso, porque assim, ó, nós somos amigas íntimas. Uhum. Se você estivesse passando por essa situação hoje, e eu sentasse com você e falasse, Fê, isso tá errado, esse relacionamento tá errado, como seria a Fernanda daquela época? Eu também penso por isso, porque eu acho que a gente sai de algo quando nós queremos sair. Uma amiga minha chegou pra mim uma vez e falou assim, Rai, não tá certo. Você não tá vendo? Isso aqui não tá certo. É que você não enxerga. E aí eu falei Todo assim, mundo fala, amiga, você não eu enxerga. quero lutar por isso. Eu Eu falei com a minha boca, Eu com a minha escolho. boca que Deus me deu. Eu falei, amiga, eu quero lutar por isso. Uhum. Lutar pelo quê, ô Xena, princesa guerreira? Pelo amor de Deus, para! Pelo amor de Deus, para! Depois, eu fui conversar com ela depois que tudo passou, que tudo acabou. Eu falei assim, como assim? Ninguém me avisou? Ela falou, eu avisei. Eu falei, você não me avisou, não. Avisei, você falou que queria lutar por isso. Aí eu calei minha boca e falei, porra. Eu acho que eu falei isso mesmo. Você sabe que recentemente... E aí, Fê, você fica com tanta vergonha do que você tá passando, você não tem coragem de abrir a boca pra ninguém. Você sabe que recentemente, né, tem uma pessoa que, assim, nitidamente ela vive uma relação narcisista e muito abusiva, muito séria, né? Inclusive tem até agressão nesse caso. E eu fico com aquela coisa, como que eu posso ajudar essa mulher? Porque eu sei que ela não enxerga. Ela não consegue enxergar. Ou apesar de ela enxergar, ela não consegue sair dessa situação, né? E aí, como que eu posso ajudar uma mulher dessa? E aí tem a questão que a Ramila falou e trouxe, essa mulher precisa querer, né? Ela precisa ter essa consciência. Conversando, ela tem essa consciência do quão a relação é prejudicial para ela, para a família dela, inclusive, né? Inclusive para a vida dela, né? Ela sabe, ela tem essa noção. Mas ela não consegue sair da relação, por quê? Esses dias até, assim, a gente tinha combinado uma coisa e ela desmarcou comigo, né? Só que antes de ela desmarcar, tinha acontecido alguns episódios, né, que, tipo, validaram talvez alguma coisa, tipo assim, o cara colocou, não, eu tô aqui do seu lado, não sei o quê, sabe? Eu acho que é aquela fase de reaproximação. Mas o que acontece? Ela tá fazendo amigas. Mas ele tira isso. Ele tira precisa isso. tirar essas amigas. Ele tira isso. Então, e aí, quando era pra gente se encontrar, ela desmarcou comigo. Porque ele E não essa mulher, ela pode entrar numa depressão profunda. Não, e ela pode não. ela entra. Ela está. Mas Né? E Então, até levar para um ponto de querer tirar a própria vida. Você né? tinha consciência, Fê? zero. Você não tinha consciência de como seu relacionamento era destrutivo? Zero. Você não tinha nenhuma. Não, assim, eu sabia que existia alguma coisa errada. Eu sabia, tipo assim, ficava aquela coisa, né? A minha intuição, tipo, fala... Minha intuição, né? Eu não sei se né? Aquela vozinha que fica... Mas mesmo com pisar todo o em descarte, ovos. mesmo com a desvalorização, com todo esse Depois, processo... você fala, depois Não, que durante. Não, durante não. Durante eu achava que ele ia ficar bem, que ele... Cara, eu sei que teve um momento... Eu sabia que existia algo errado. Quando A minha família, eles me falavam, você se distanciou de todo mundo, você virou outra pessoa. Até da minha filha eu me distanciei, pra você ter uma noção. Até da minha filha, porque assim, eu ficava tão preocupada em salvar ele, né, tipo, em ser a pessoa que, calma, eu vou te ajudar, que eu, tipo, me distanciei de um jeito da minha filha que, assim, eu falo, meu Deus, como? Né, então é muito sério, assim, eu falo, gente, é devagarzinho que a pessoa vai conseguindo o que ela quer e com umas coisinhas muito sutis, nossa, olha, eu tenho ciúmes que você posta foto na academia, que não sei o que, tal. Eu tenho ciúmes que você vai na academia, aí é assim, tá bom, amor, você tem ciúmes, então não vou postar mais. Você tá indo quantas vezes na academia todo dia? Não pode ir só 3? Amor, tá bom. Eu não gosto do seu personal, então vamos sair do personal, porque você sabe que eu não gosto. Vamos treinar junto, nós Até dois, o eu te momento ajudo no que- seu treino. Até o momento que, assim, não treino mais. Você deixa de ser você e entra numa depressão. Aí entra assim, É aí que você cai numa tristeza e não se reconhece. Você para de ser você. Para. De fazer as coisas que Você não que tem faz mais a sua sentido, que família, você não tem mais seus gosta. amigos, não tem mais seus hobbies, não tem mais nada seu. Aí sabe o que acontece? É exatamente isso. Beleza. Tá bom, não vou pra academia. Não vai pra academia não, vem ficar aqui abraçadinho comigo, que não sei o quê. Amor, tá bom. Vamos ficar, tá bom, tô indo. Não vou pra academia hoje, vou ficar com você.
Ai, não vai viajar não, vem ficar comigo, que não sei o quê. E assim por diante, quando você vai ver, era um medo, assim, às vezes eu tinha uma sensação assim, ele não gostava, tinha a festa da firma, onde todo mundo ia, né? E... Já começa a se planejar um mês antes, como você vai falar com ele, o que você vai fazer. Aí você vai falar assim, mas eu não vou com roupa vulgar. Eu prometo pra você que eu volto cedo. Meu, só vai ter gente da firma mas lá. eu não quero que você vá. Era assim, mas eu não quero que você vá. Aí você não vai. Aí você inventa 1000 desculpas, fala, não, eu tive alguma... que não sei o quê. Porque você tem medo. Você tem medo, tipo assim, se você for, vai terminar a relação. E como você é muito dependente emocional, tipo, você não enxerga isso. Você. Exatamente. Eu gostaria de trazer um ponto que, pra você que por acaso entrou em uma depressão muito profunda e já tentou algo contra a sua própria vida, nós temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida. E aí eu vou trazer a informação que o horário de atendimento por telefone, tá? O telefone é 188 e ele tá horário de atendimento 24 horas por telefone e tem um chat. Então, se você precisar, de domingo funciona das 17 até 1h da manhã, de segunda a quinta das 9 até 1h da manhã, sexta das 3h da tarde às 11 da noite e no sábado das 16 às 1. Busque ajuda. Você não tá sozinha, pega na mão de alguém e vai, faz o que tem que ser feito, se cuida de você, do seu físico, do seu mental. Isso é importante, tá bom? E assim, pra complementar o que a Ramila falou, tem também a Casa da Mulher Brasileira, né, Ramila? Que fica aqui, no caso, em São Paulo, que trata de assuntos, assim, de mulheres que sofrem, né, esse tipo de tanto violência psicológica quanto física. E é muito legal o trabalho deles, porque, assim, eles trabalham todo com um processo terapêutico. Então, a gente entende que a vítima de um narcisista, né, de uma relação narcisista, ela não vai enxergar, assim como aconteceu comigo. E eu acho que o primeiro passo é você buscar ajuda, você buscar, tipo... Rede de apoio, terapia, né? E estar disposta a enxergar isso, sabe? Isso. Então, busca o CVV e para as mulheres, Casa da Mulher, busca ajuda. Se você está sofrendo qualquer tipo de agressão, se você não sabe como dar esse passo, busca ajuda. Lá você consegue fazer tudo sem você ser mostrada. Então, lá você é protegida, você é acolhida. Então, busca ajuda. E eu acho que, né, ficou mais alguma dúvida sobre... Nós estávamos falando sobre a depressão, né? Sobre essa pessoa entrar num estado que ela não consegue sair disso, né? Então, a gente falou que o primeiro passo é ela começar a buscar ajuda e tentar montar uma rede de apoio, porque eu acho que é complicado você falar qual passo, sendo que essa pessoa ela não sabe que ela precisa sair disso, né? Então, de primeiro, eu acho que é uma rede de apoio. Só que você ia contar de uma situação de que alguém chegou em você? Uma melhor amiga? Oi? Ela ou eu? A Rai falou, eu tava falando se uma pessoa chega em você e fala, olha, essa situação, isso tá complicado, isso é diferente, você ia trazer algum ponto? Assim, Qual que é o momento, na verdade, assim, que virou a sua chave? Né? Tipo assim, que você falou assim, não, isso aqui não tá... Porque você perguntou pra mim se eu... o tempo todo eu sabia que não tava certo. Só que eu não conseguia sair por N motivos. Eu tive alguns motivos que não me... Enfim, eu foi uma dependência emocional, mas eu tinha plena consciência do que estava acontecendo. Sabe? Eu olhava e falava assim, gente, isso aqui não é normal. Eu tinha essa sensação também. E tipo assim, mas eu sabia, eu identificava o padrão, eu sabia qual que era o padrão. E aí eu falava assim, ele tá fazendo isso por causa disso. Ele tá agindo assim por causa daquilo. Eu já sabia o padrão inteiro, só que eu não conseguia sair. E chegou um momento que a minha irmã chegou pra mim e falou assim, Rai, parou. Não tá normal. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre fui muito expansiva. Eu tava usando só moletom e leg pra esconder meu corpo, porque eu já me odiava naquele momento. Eu já odiava o reflexo que eu via no espelho. Nossa. Meu pai teve que chegar pra mim e falar assim, filha, o que tá acontecendo? Meu pai é a pessoa que menos se mete na vida dos outros que eu conheço nesse mundo. Meu pai chegou pra mim e falou assim, filha, o que tá acontecendo? Tipo assim, quem é você? Sabe? E aí eu olhei e falei assim, caraca, eu tô perdidinha. Eu não sabia mais o que fazer, não sabia mais... Sabe quando você não tem... E eu também não tinha forças pra falar pra ele que eu queria terminar, que eu queria sair daquilo. E você que decidiu terminar? Você jura?
Você jura? Eu tomei um pé na bunda colossal, menina. Um negócio assim que eu falei, caraca, graças a Deus. É o seguinte, no meu caso, foi um descarte. Houve um descarte, ele, tipo assim, em uma semana mais ou menos, ele colocou outra pessoa, eles estavam namorando, enfim. Gente. E aí eu fui avisada por essa terceira pessoa, inclusive. Não teve um término? Não ele teve não um sentou término, com você e falou, olha, não. Mente. Sabe, aí que entra a questão do você saber aproveitar as oportunidades da vida. Por quê? Porque eu já estava num nível que eu... Bem pessoal agora, a gente não é mais a psicóloga. Eu cheguei num nível que eu pensava assim, eu não consigo sair. O bom é que você fala com base, você Eu viveu algo vivência, pra trazer. tem a experiência da profissão e da vivência. Perfeito. Eu sentava assim, eu falava assim... Eu não sei no que você acredita, qual que é a sua crença, qual que é a sua religião, mas eu tenho certeza que você que já teve um relacionamento de merda, você já sentou em algum momento na beira da cama e falou, Deus, espiritualidade, Exu, seja lá quem for, me tira daqui que eu não tô aguentando mais. Eu tava nesse nível. Falava assim, Senhor, ou leva eu, ou leva ele, ou tira um, ou tira outro. Eu não vou me matar porque suicídio é pecado e deixa a mãe triste, mas eu não tô aguentando mais isso aqui. Então alguém vai ter que me tirar. E aí, eu lembro que eu tava de noite em casa, eu acho que era uma sexta-feira ou era uma quinta, não me lembro. Eu tava em casa, e aí eu recebi uma mensagem no meu celular. Você, aquele famoso, eu não te conheço, mas eu gostaria de saber. Aí mandaram assim, você é o quê do fulano? Aí eu falei, eu sou a namorada dele. Vai fazer 2 anos. Por quê? Nossa, gente. Porque a gente tá junto há 6 meses. Aí eu falei, graças a Deus. Graças a Deus, acabou. Acabou. Aí eu peguei e falei assim, não, tá bom, tudo bem. Aí ela falou assim, eu não quero brigar, não quero discutir. Eu falei, tá tudo bem. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, olha, já estou sabendo que você tá namorando com outra pessoa. Eles vão se fuder vocês dois pra lá. Tchau. Quanto tempo durou a sua relação? Acho que foi 2 anos, 1 ano e meio. Ah, mais ou menos. Engraçado isso que você trouxe, né? Tipo assim, de você sentar na cama e tentar conversar com Deus porque você não tá aguentando mais. Eu cheguei nessa fase que foi realmente quando eu falei assim, Deus, nossa, assim, me identifiquei total agora, porque eu lembrei disso. Num momento com Deus, né, tipo, nas minhas orações, eu falei, tipo assim, pra Deus, eu falei, Deus, se for da sua vontade, isso vai pra frente, né? Porque assim, pra você ter uma noção, eu estava com data de casamento marcada, tá? Eu ia casar, tipo, uma semana depois, tipo, marcado. E aí, eu fiz essa oração uma semana antes. Ah, eu ouvi uma dessa também. Eu fiz Eu só não te pedi em casamento porque você fez isso, isso e isso. E aí, tipo assim, aconteceu um negócio, aconteceu uma coisa, tipo, irrelevante, assim, eu falo. Hoje eu consigo enxergar, mas na época eu enxerguei que eu tinha errado e tal, né? Eu trouxe a culpa toda pra mim. Mas foi o que precisava pra falar assim, não, você não é uma pessoa pra mim, você não serve na minha vida, porque você não é uma mulher digna de estar na minha vida. Foi isso que eu escutei. Ela teve que ouvir isso? Tá bom. Tá bom não, né? Tipo, chorei. Por um mês eu chorei todos os dias, de manhã, tarde e noite. Mas você chorou por quê? Porque... Pela perda dele? Pela perda. Pela falta dele? Pela falta dele. Meu, eu não... Você deixou de ser. Não, eu não chorei. Dele, eu não chorei em nenhum momento por causa dele. Eu chorei por causa dele. Cara, tipo assim, é que eu não sei se no meu caso, pelo conhecimento que eu adquiri. Não tive, eu bloqueei ele de tudo. Eu bloqueei. Eu só não bloqueei a mãe porque eu achei falta de respeito. Talvez mas de resto, eu bloqueei todo mundo. E ele provavelmente te deixou em paz porque ele tinha outra no lugar. Provavelmente, muito provavelmente. No meu caso, e graças eu a acho Deus que por não isso. tinha uma pessoa específica, né? Com certeza devia tinha ter várias outras algumas outras pessoas, mas não tinha uma pessoa específica que... Então, por isso que algumas vezes ele ia e voltava. Então, tipo, ele me destratava, aí ele vinha, não acho ninguém, tipo, você é uma pessoa especial. Meu, eu fechei todas as portas, assim, porque eu falei, eu não quero ter acesso a mais nada dessa pessoa. Eu parei de sair, eu fiquei meses sem sair. Tipo assim, sem sair pra rolê, eu adorava rolê. Eu fiquei meses sem sair porque eu não queria ver, eu não queria contato nenhum com aquela pessoa. E aí, tipo assim, eu realmente cortei. Foi literalmente, na minha percepção, na minha sensação, quando a terceira pessoa chegou e falou assim, eu estou com ele agora, eu falei, cara, eu literalmente agradeci. Eu falei, graças a Deus. A minha irmã chegou em casa, eu tava tomando banho, aliviada. Ela falou, você tá bem? Eu falei, Rafa, graças a Deus, eu tô bem. Parece que você tinha gerado um eu peso. Eu tô bem. E aí, depois disso eu chorei, porque eu chorei horrores, mas não por causa da falta dele. Eu chorei porque eu pensei assim, aonde eu me meti?
O que eu fiz Foi comigo? um tempo perdido. O que eu fiz comigo? Como eu deixei chegar nesse ponto? E aí eu chorei horrores por culpa. Rai, aí você fez o quê? Você foi cuidar do seu psicológico, do seu físico, se reestruturar. Como que foi essa transição pra se tornar quem você tá aqui agora? Como que foi sair disso? Meu, não, está sendo uma jornada de autoconhecimento e descobrimento muito grande. Porque aí, depois que isso aconteceu, eu olhei pra mim e falei assim, cara, você também não é um alecrim dourado. Porque olha onde você se deixou enfiar. Tá. Olha onde você se deixou chegar. E aí, eu parei de olhar pra vida dele de forma total, de forma completa, e eu comecei a olhar pra minha vida. Eu falei, se eu não me curar, eu vou entrar nisso de novo. Eu vou procurar isso de novo, porque é isso que eu conheço. É isso que eu sei lidar. Tanto que eu sou uma pessoa que sempre fala assim, eu sei lidar com a decepção, eu não sei lidar com o que é bom. Então, se eu entro num relacionamento ruim, Você eu já vai sei procurar ficar... um padrão. Eu já sei ficar tentando salvar ele. Eu não sei entrar num relacionamento tranquilo. Um relacionamento tranquilo talvez seria um E tedioso. aí é nesse momento que a gente precisa mudar esse padrão e começar a optar. Opa, estou entrando no meu padrão. Deixa eu optar por Uma coisa saudável. Por quê? Porque eu reconheço aquele padrão. Eu reconheço o que é destrutivo pra mim. É o que eu conheço, é seguro pro meu cérebro, é seguro pra minha cabeça. Por quê? Você já sabe lidar. Se der ruim, você já sabe como sair. Sabe? É isso. E aí, quando você encontra uma pessoa boa, tranquila, com o coração aberto e em paz pra você, você fala, eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Eu não sei ficar aqui. Eu sou muito bagunçada pra isso. Eu tive muito essa sensação. Você sabe Apareceram pessoas incríveis depois. E eu não conseguia ver. Era tipo como se fosse... Ai, não sei se eu gosto. Ai, não sei. É tipo assim, não me atrai. Não me atrai. E eram pessoas interessantíssimas. E aí você precisa curar os seus padrões. Olha que engraçado. Uma das pessoas que eu tive alguma... Assim, depois, uma affair... Era uma pessoa incrível, incrível. E ele me falou exatamente isso. Ele falou assim, Fê, você ainda não sabe estar numa relação saudável. Ele falou... Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, talvez você esteja certo. Então, não adianta a gente se relacionar agora. Eu vou procurar me curar. E aí, foi aonde eu não me relacionei com ninguém. Tipo assim, eu comecei realmente a tentar buscar o meu autoconhecimento. Meu, isso é muito importante. Porque quando você sai... Mesmo um ficante com quem você não quer ter nada, ele vai ter o mesmo padrão do restante. Ele vai ter o padrão igualzinho. Eu namorei 2 vezes. Mas as pessoas que eu fiquei, eu falava assim, gente, é tirando e botando, tirando e botando. Hoje eu enxergo meu padrão, porque teve uma ocasião do ano passado pra cá, e eu falei, nossa, eu gosto desse tipo de pessoa, eu gosto desse tipo de situação, eu gosto desse tipo de relação, e é o que me mantém presa. É o que me dá tesão na vida, assim, sabe? Que eu acordo e falo, nossa, é isso, isso. Eu falei, opa, até começar a te tirar o tesão da vida. Até começar a te tirar o prazer de estar viva. E aí eu falei, opa, peraí, acho que eu preciso começar a mudar isso. E aí agora eu vou... Não, é o que eu lembrei de um negócio aqui, tipo assim, a sensação de competição que isso te traz. Sabe esse negócio de, tipo assim, tem muitas mulheres me querendo, mas eu quero você? É um negócio que mexe com o nosso ego. Eu tô lembrando agora da sensação de, tipo assim, ele falava isso pra mim e eu ficava, tipo assim, então eu sou melhor do que todas elas. Aí depois, isso no começo do relacionamento, eu falava, nossa, então eu sou foda, que ele me escolheu. E depois ele falava assim, tem muita mulher querendo estar no seu lugar. E eu pensava, caralho, nem eu quero estar aqui. Qualquer pessoa que quiser meu lugar. Eu tava quase anunciando, juro por Deus, no InfoJobs. Emprego. Gente, quem quiser o meu lugar aqui, quem quiser a minha vaga nessa empresa, pode estar pegando, por favor. E foi isso que aconteceu, né? Graças a Deus. Desse que eu tava falando, acho que não foi narcisista, não. Mas foi algo que eu fiquei ali, me fixou, eu quis mais daquilo, eu quis mais daquela dopamina, eu quis muito, 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 eu não conseguia sair disso, até o dia que eu falei, olha, isso daqui não tá me fazendo bem porque eu fico ansiosa, e aí eu comecei a descobrir, sim, outras pessoas, e aí isso foi me ferindo por dentro, e aí comigo não gerou uma competição, mas gerou aquilo de... eu preciso salvar, eu preciso ajudar nisso, eu preciso, sei lá, e se eu trazer um outro ponto, porque a vida, né, eu sempre quero ver o ponto positivo de tudo, e eu sempre compartilho isso com vocês, que talvez isso não é tão bom assim, mas eu queria, porque queria até o dia que eu falei, olha, eu tô querendo algo que não é pra mim. E aí você começa a querer salvar uma pessoa que não pediu ajuda. Eu falo, que não pediu ajuda e que não quer ser salva. Exatamente. E aí eu falei, opa, peraí, preciso ir mudando. Então eu levei um tempo. E até eu entendo da que pessoa... vocês falaram, leva um tempo. Até o fato da pessoa ter outras mulheres vira um negócio que você quer ajudar.
Você fala assim, você precisa entender que não é normal você querer ter todas as mulheres do mundo. Você fica trocando energia com um monte de gente. Você precisa entender que você precisa curar a sua energia. E a pessoa tá com a energia igual a do Rio Tietê, pôde. Sem querer curar nada. Entendeu? E você tá lá compartilhando energia com aquele esgoto. Olha só, Rai, tipo isso que você trouxe, né? Eu acho que o tempo, né? Tipo assim, quando você sai de uma relação, o tempo pra se relacionar com outra pessoa, a gente precisa desse tempo. O meu pai fala que é de 6 meses. Gente, porque a gente precisa Terminou, você precisa de 6 meses sozinho. Eu concordo plenamente. Meu pai é assim, nossa, meu pai é uma pessoa conselheira incrível, tá? Inclusive, vou aproveitar, vou parabenizar a família da Rai. Eu admiro vocês pra caraca. Que família. Desde quando ela me trouxe assim, eu falei, olha, é sua família, parabéns, de verdade. Que orgulho. Isso é bom, a base familiar, né? Miquel, beijo. Ele tá aí de novo. Você tá aqui de novo no Brasil? Tá. Pediu um bolinho, pediu pra fazer bolinho de cenoura pra ele. E a Mana fez, que a Mana faz tudo que ele quer. Aí ele veio do Paraguai pra comer o bolo de cenoura. Pra comer bolinho de cenoura. Pediu antes de sair do Paraguai. Faz um bolinho de cenoura aí pra mim, meu. Falei, tá na mão, a Mana faz. Justo. Então esse eu gostaria esse tempo, tipo, ele é importante, né? Até pra gente identificar padrões, porque a gente entende que, assim, se você não der tempo, você não vai se autoconhecer. Porque relacionamento, qualquer que seja ele tem um desgaste de energia pra você manter o relacionamento. Sim. Então, automaticamente, você não vai... A energia que você poderia estar gastando pra se autoconhecer, pra se entender, você tá ali entretida com... E sabe o que eu tava vendo, Rami? Sobre padrões, e aproveitando que a gente falou sobre família. Eu tenho meus pais casados desde que eu era criança. Então, assim, a minha referência de família é a família tradicional mesmo, assim, pai, mãe, família bonitinha, tudo lindo. Depois que eu cresci... Porque a gente idealiza nossos pais, assim como a gente idealiza nossos parceiros, né? Então, eu enchia minha boca. Eu falava assim, eu quero arrumar um marido que seja igual ao meu pai. E aí, quando eu cresci, que eu tive contato com a realidade, que eu entendi dinâmicas do relacionamento deles, que eu talvez não concordasse, que não fosse compatível com as coisas que eu pensava, que eu idealizei, que eu tive essa quebra de expectativa. Eu comecei a tentar salvar o relacionamento dos meus pais nos meus. Então eu me envolvia com pessoas muito parecidas com os meus pais nas qualidades e nos defeitos. E aí eu começava a tentar salvar essa pessoa e salvar o nosso relacionamento no intuito de salvar o relacionamento dos meus pais. Então até eu entender que isso era um padrão meu, pessoal, e tentar desconstruir isso e pensar assim... Eu não posso tentar salvar meus pais. O relacionamento deles é deles. Eu tenho que lidar com as coisas que estão no meu controle. É demorado, Fê, porque você não quer pensar isso. Você quer pensar que você ama aquela pessoa porque vocês têm uma química maravilhosa, porque o frio na barriga é gostoso. Você não quer pensar nos por trás, nos pormenores, nos porquês. Você não pensa a longo prazo, né? Não. Você só pensa no prazer imediato. No prazer imediato? O ser humano é assim. Rai, eu pensei aqui. Talvez uma terapia em casal. Não acho. Você acha que não funciona? Com uma pessoa narcisista, não. Porque a terapia em casal é pra tratar situações pequenos de casal. problemas, não é de caráter, de estrutura, de personalidade. Porque o relacionamento, pra você se deixar se relacionar pra um narcisista, você tá carente, você precisa tratar você e não a relação. É tipo assim, o relacionamento, a terapia de casal é quando, como a Daphne falou, vocês estão tendo problema de convivência, problema de comunicação, problemas pequenos, problemas menores. Agora, com o narcisista, a estrutura do relacionamento é problemática. E olha que engraçado, né? Essa... Ai, gente, perdi o que eu ia falar. Meu Deus, TDAH. Que merda. Mas, enfim, sobre os padrões, a gente precisa realmente identificar, reconhecer e melhorar. Gente, a parte mais importante da vida é você se conhecer. Porque quando você vai entrar numa relação com o outro, você vai estar disponível pra conhecer só a parte dele, porque a sua você já conhece. Se você entra num relacionamento no escuro, como é que você vai saber o que você gosta, o que te agrada, o que te desagrada? Exatamente. O que te faz bem, o que te faz mal. Então você se dê tempo, depois disso, vai se cuidar, né? Ser algo melhor pra você. Se dar o amor que você não recebeu, né? Depois que esse relacionamento terminou, eu fiz um checklist. Eu nem sei se eu ainda tenho. Se eu ainda tiver, depois eu mostro pra vocês. Mas eu fiz um checklist de perguntas fundamentais pra mim. E numa delas eu coloquei quais são os meus valores. Sim, perfeito. Eu não fazia ideia de quais eram os meus valores pessoais, gente. A construção que eu tive de vida.
Sim. E aí eu falei, cara, quem sou eu? Eu fiz um O que que você exercício. gosta? O que eu gosto? O que eu faço? O que é importante e valioso pra você? Porque eu acho que pra você colocar dentro da sua vida, aquela pessoa tem que estar no mínimo alinhada Compatível com pouco você. os seus valores. Eu fiz E aí um eu exercício sabia- com elas exatamente sobre isso, com a Jéssica e com a Fernanda, pra gente colocar os nossos valores. O que vem em primeiro lugar pra mim? A espiritualidade tá em primeiro lugar pra mim, então a minha religião tem que ser alguém que Eu alinha sempre ali. pensei- Ou não. Então a gente precisa ter isso estruturado pra saber o que é negociável pra mim, o que é inegociável. Tipo assim, olha, isso daqui pra mim, eu amo muito, isso daqui não dá. Então precisa se reestruturar e se tornar uma pessoa melhor, né? Pra você, não é melhor, né? Eu sou não, é pra você. Porque, né? se você, Tem, porque se você não inclusive- conhece os seus valores, se você não conhece os seus valores, você coloca qualquer pessoa na sua vida, tudo bem que vai ser maravilhoso no começo, aquela coisa, aquele friozinho na barriga. Mas a longo prazo, se aquela pessoa não se alinha nos seus valores, ela vai te... Por exemplo, um dos meus valores é a liberdade, né? A autenticidade. Então, assim... Eu viver uma vida fora disso, se vem uma pessoa e me priva das minhas relações com as minhas amigas, que são saudáveis, da minha relação com a minha família, eu posso até suportar isso no começo, mas a longo prazo, isso daí, eu vou me afundar numa depressão, eu vou me afundar numa ansiedade, porque eu não tô vivendo a vida como poderia Faz ser. sentido pra você. Exatamente. Então, assim, se conhecer, gente, assim, é um processo, eu acho que fundamental antes de se relacionar. E uma coisa que eu descobri sobre mim mesma é que fora das minhas relações, eu sou isso aqui. Eu sou espontânea, eu sou livre, eu sou leve. Eu sou uma pessoa fácil de lidar. Gente, eu não sou uma pessoa difícil. As pessoas que convivem comigo sabem que eu sou uma pessoa super tranquila. As piadas, as brincadeiras, as brincadeiras. a leveza, a inteligência com misto de sarcasmo. Eu sou é uma muito delícia. leve de lidar. Mas quando eu me relaciono com alguém, eu me torno uma pessoa difícil porque eu quero ser reflexo dela. Eu não queria. Eu não queria ser eu queria ser o que agrada a ela, eu queria ser o reflexo do que ela busca. Eu perdia toda a minha autenticidade, gente. Se olhava pra mim do lado da pessoa, não tinha brilho, não tem nada. Mas, a pessoa apagou seu brilho? Não, você deixou ela apagar. Você deixa ela Mas pagar. deixa eu Porque falar uma você não coisa. conhece Você o não seu se conhece. Ó. Agora eu tenho certeza que se você for colocar alguém na sua vida, você vai prestar atenção nisso. Vai ser uma pessoa que já vai entrar sabendo que eu sou arretada. Que eu e sou assim, do jeito que eu sou. viver a sua vida com autenticidade, tipo, com verdade, é o que faz sentido. Então, assim, você poder ser você dentro de uma relação sem... Porque, gente, eu olho hoje para as relações e falo, por que tanta cobrança? Por que assim? Ai, não pode isso, não pode aquilo. Sendo que, se você entrou na minha vida, você já sabia que a minha vida era desse jeito. Por que agora você Por que tá que não tentando pode? mudar? Por que eu não posso ir ali no shopping com as minhas amigas? Então, a importância de você se reconhecer, não deixar de fazer as coisas que você gosta. E pra você que quer restaurar seu brilho, porque hoje eu vou contar uma coisa. Eu cheguei lá no Rafael Rosa, Jesus amado, eu tinha que fazer um antes e depois. Eu estava, Senhor amado. E aí, gente, olha... Não, por favor, não dá pra dar um zoom aqui? Olha isso! Pelo amor de Deus, que mulher linda, Jesus! Rafa, você fez milagre, hein? Então, pra você que quer encontrar alguém que vai te acolher, que você vai estar em um ambiente seguro, que vai te tratar de tete a tete, entender o que você realmente quer, Rafael Rosa, maravilhoso. Gente, e o Rafa, ele é uma pessoa... eu falo que assim, né? A gente vai pro Rafa, além de a gente sair linda, a gente sai com uma sessão de terapia. Terapeutizadas. É! É maravilhoso. É muito bom. Você se sente muito acolhida no salão Exato. dele. É uma delícia. Assim, e outra. Olha a maquiagem da Ramila. Olha a minha maquiagem. Olha os meus cabelos. Tudo Rafael Rosa. Maravilhoso. Então, se você quer restaurar sua beleza, vai lá no Rafa. Isso também E se começa- trata de autocuidado. De autocuidado. Né? Um momento pra você. Porque quando você tá lá, você conversa, você, tipo assim, você se... Isso faz parte do seu autoconhecimento, do seu momento, né? A mulher Em breve precisa disso. teremos todos os produtos da Cíclica pra você ter o seu Em ritual breve. sagrado. Não só isso, tá na TPM? Pera, deixa eu fazer meu ritual. Deixa eu tomar um banho especial, passar um óleo, fazer uma esfoliação, né, Ritual de com reconexão cheirinho, feminina. com óleo essencial natural. Eu vou dormir, deixa eu jogar umas gotinhas de lavanda no meu travesseiro, né? é Então, bem assim, legal. vai atrás A de proposta da definir os Cíclica. seus valores, se reconhecer, né? Não só para as mulheres, a gente fala como mulher, mas para homem também, né? Saber o que você verdadeiramente quer e ir se desintoxicando disso. Aprenda a olhar para os seus padrões e começar a ver, deixa eu mudar agora. Peraí, eu busco muito isso, deixa eu
começar a olhar para outras coisas, que eu acho que é assim que a gente começa a dar próximos passos na vida, né? A gente tá seguindo pelo mesmo caminho, que é resultado diferente, não vai vir. A gente precisa começar a mudar. E leva muito tempo, Isso se não levar uma vida inteira para você conseguir mudar alguma coisa e ter algo leve. Mas é importante fazer, não deixar para depois. E se você, né, tipo assim, vive uma relação onde você tem que pisar em ovos, onde essa relação te deixa mais ansiosa do que você né? Existe algo errado. Existe aquela vozinha que você sabe lá no fundinho que tem alguma coisa diferente, igual a Rai falou, igual a eu, quando vivi uma relação assim, né? Existia algo que eu sabia que não estava certo. Então, se acontece isso com você, busque ajuda, busque uma rede de apoio. Mesmo que você ache que que ele é o homem da sua vida ou a mulher da sua vida, enfim, você não queira sair daquela sua zona de conforto, busque ajuda, busque uma terapia, busque falar com as amigas, busque falar com a família, né? E busque o autoconhecimento, porque em algum momento, se você fizer isso, vai virar uma chavinha aí e você vai conseguir identificar padrões de relacionamentos que não são saudáveis, né? E que se você sabe identificar, você sabe também colocar um ponto final e ter um desfecho positivo para sua vida. Então, eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo e a sua rede de apoio também. Não queira mudanças imediatas também. Não queira. Um passo de cada vez. É um processo. Um passo de cada vez. Daqui a pouquinho você chega no que você realmente quer. E assim nós encerramos o nosso podcast. Rai, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por tudo. Obrigada também por partilhar um pouquinho da sua vida pessoal, que eu imagino que é desconfortável, né? Então, muito obrigada pela confiança. Obrigada pelas... Eu falei que eu acho que vai ter um quadro fixo aqui com você, sabia? É muita coisa pra falar. Nada. Não dá. É muita coisa. Preparada. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo Princeso, pelo Douglas. Obrigada, Quebrada Sem Limites. Gente, obrigada. Obrigada, Fernanda. Te amo. Também te amo. E obrigada a você que nos assistiu. Continua nos acompanhando, porque a gente vai trazer sempre assuntos para fortalecer o seu processo de autoconhecimento. Tá? Então, continue nos acompanhando. Até o próximo episódio. Até porque a gente muda quando a gente se conhece. Beijo! Só uma coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa escutar isso, tá bom? Porque realmente é uma mensagem legal e interessante de compartilhar. E se você gostou, deixa aqui nos comentários pra gente. E se não gostou, deixa também aí nos comentários. Porque a gente quer melhorar, tá? A gente aceita comentários, críticas construtivas. Isso. Beijo! Beijos. Tchau, gente. A gente esqueceu do E Seja Sagrada e Safada. 1, 2, 3 e seja Sagrada e Safada. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, Rai. Vocês são maravilhosas, gente. Foi muito legal. Obrigada. Mais um. Tchau. Tchau.